Olá, sejam bem-vindos. Esse é o quiz, a resposta do quiz número 6. Será que você conseguiu analisar corretamente a questão da liberdade da sua cliente, no caso que eu passei? Vamos recapitular o caso, tá? Então, eu disse para vocês o seguinte, que a Polícia Civil estava investigando várias pessoas que, em tese, teriam cometido ou estavam cometendo crimes que envolvam fraude eletrônica. E também disse integrar organização criminosa. Falei também que o delegado que conduzia a investigação, ele não sabia ao certo onde funcionavam os supostos e falsos escritórios de telemarketing, onde as práticas delituosas eram realizadas envolvendo cartão de crédito. Então, essas pessoas utilizavam esses escritórios, mas ele não sabia onde. Então, o que aconteceu? O juízo da X-Vara Criminal, a pedido, quando provocado pelo delegado, ele acaba deferindo a busca e apreensão. Só que ele faz a busca e apreensão em um determinado condomínio, que engloba vários apartamentos. Eu falei que era uma centena deles, E ele não sabe também quem são os reais proprietários. Muito bem, os policiais, munidos desse mandado de busca e apreensão, vão até o condomínio no dia 7 de julho, que eu falei, por volta das 9 horas, e quando é aproximadamente 10 horas da manhã, eles ingressam no apartamento onde está a sua cliente. Lá, eles verificam que há uma suposta atividade, sim, de telemarketing. Eles verificam conversas dessas meninas com as vítimas e também apreendem uma série de documentos, de objetos, tudo relacionado à investigação. Todo mundo que está ali é preso e vai para a delegacia. Bom, dentro do prazo legal foi realizada a audiência de custódia, o juiz acaba decretando a prisão preventiva e eu falei para vocês que um dos advogados das meninas faz um pedido de revogação da prisão preventiva após isso. E aí, os autos vão no dia 13 de julho para o juiz prevento, aquele que havia deferido o mandado de busca e apreensão. Esse juiz, ele abre vistas para o MP e diz para o MP se manifestar com relação à revogação da prisão que foi pedido pela defesa. O MP, ele acaba dizendo o seguinte: Excelência, esse juízo é incompetente, porque recentemente foi instaurada uma vara especializada para o processo e julgamento de crimes relacionados com organizações criminosas. Então, Excelência, não há como ser julgado isso aqui. Esse juiz, que a princípio era prevento, que deferiu o mandado, a busca e a apreensão, ele concorda com os argumentos do MP e acaba enviando esses autos para o juízo supostamente competente e especializado no julgamento de organizações criminosas. Esses autos chegam nesse juízo no dia 23 de julho. E aí, o juiz dessa vara especializada pede urgência ao MP para se posicionar sobre essa situação. E o MP diz que a prisão merece ser mantida de todas as moças envolvidas, porque não surgiu fato nenhum novo, todos os requisitos estão demonstrados, justa causa, tudo está demonstrado. Então não há por que afastar o decreto prisional. E aí eu peço para vocês se posicionarem enquanto advogados. E é só com relação à liberdade. Então vamos lá. Toda vez que a gente for chamado para analisar a questão da liberdade, a gente tem que pensar em 3 momentos distintos. Quando há o flagrante, porque esse caso foi de flagrante, eu não falei nada, mas era importante você entender. Os policiais constataram que as moças estariam praticando fraude eletrônica no momento em que eles adentraram no determinado domicílio, cumprindo um mandado de busca e apreensão. Lá eles encontraram essa prática e por isso prenderam em flagrante. Quando isso acontece, a gente tem que analisar a liberdade em 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o momento do flagrante delito.
O segundo momento é na audiência de custódia. E o terceiro momento, ele vai com toda a marcha processual. Frequentemente, a gente vai analisando a liberdade daquele nosso cliente. Então, como que eu vou analisar a legalidade no primeiro momento, que eu falei do flagrante delito? Primeira coisa, será que houve flagrante? Eu sei que o flagrante delito, esse conceito é um conceito técnico, trazido pelo artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, eu vou analisar se alguma daquelas situações se encaixa no caso em concreto. Nesse caso, as meninas realmente estavam praticando o delito. Então, houve esse flagrante delito. Muito bem. Depois disso, eu tenho que verificar se todos os direitos e garantias constitucionais da minha cliente foram devidamente respeitados. E no quiz 5 eu trouxe a questão da inviolabilidade do domicílio, expliquei para vocês o que era, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, e falei para vocês que uma das hipóteses para os policiais ingressarem na residência de alguém sem autorização do morador seria qual? Cumprimento de ordem judicial durante o dia. Olha que esse caso, nós falamos o quê? Houve o cumprimento de ordem judicial? Claro, eles ingressaram no apartamento para cumprir o mandado de busca e apreensão. Foi durante o dia? Foi. Eu falei para vocês que era 10 horas da manhã. Então, a princípio, esses dois elementos foram respeitados. Ou seja, houve situação de flagrância delitiva do 302 do CPP e eles cumpriram o mandado corretamente no sentido de cumprir a ordem judicial e ir durante o dia. Só que não para por aí. Gente, quando a gente se depara com essas situações, nós precisamos de estar sempre atentos à forma. A forma é o que preserva, é o que protege os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Como assim, Roberta? Além deles estarem com mandado e estarem cumpridos, a gente tem que analisar todos os requisitos. Como que é expedido um mandado de busca e apreensão? O que tem que constar nesse mandado? Foi tudo atendido da forma correta? Não é qualquer mandado de qualquer maneira. Existe toda uma forma pré-estabelecida no Código de Processo Penal. Então, se esse mandado, se o conteúdo do mandado não está de acordo com essa forma, já era. Veja bem, se vocês olharem, eu vou aqui ler para vocês o artigo 243 do nosso Código de Processo Penal. Inciso 1. O mandado de busca deverá indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Então, veja bem, será que aquele mandado de busca e apreensão que eu relatei a vocês é o mandado certo? Não, é um mandado coletivo. Na verdade, deveria ser direcionado para uma residência específica, individualizando inclusive o morador ou o proprietário, e não foi o atendido. E por que são exigidas todas essas regras aqui no artigo 243 do Código de Processo Penal? Para assegurar um direito básico do cidadão, que é a inviolabilidade do domicílio. Por isso que a forma no processo penal, ela é muito importante. Sempre por trás dela tem um direito a ser preservado. E a partir do momento em que esse mandado não foi feito da forma correta, o que acontece? Ele se torna ilegal. Se ele é ilegal, os policiais civis não estavam cumprindo uma ordem judicial correta, legal. E dessa forma, o que eles encontraram lá e o que eles apreenderam, inclusive a prisão da sua cliente lá e das outras moças, é tudo ilegal. Merece um relaxamento. Então, essa é a análise que você faz com base nesse primeiro momento que eu trouxe para você. Segundo momento da audiência de custódia. Aqui não tem muito o que falar, até porque eu não entrei no mérito, nos argumentos, não era esse o objetivo. Agora, o terceiro momento. Vocês têm que também prestar muita atenção nos casos concretos. Às vezes, aquela prisão realmente estão preenchidos os requisitos legais,
mas aquela prisão que inicialmente é legal, ela deixa de ser legal por desobediência da forma. E aí o que é a forma? Depende. Se é um procedimento que está no CPP, você vai olhar o Código de Processo Penal e vai identificar se tudo que o juiz deveria fazer foi feito. Se é um procedimento que está na lei especial extravagante, você vai olhar essa lei. Aqui, gente, é muito simples. Eu, em momento nenhum, falei para vocês que o Ministério Público ofereceu denúncia. Ele não ofereceu. Repara que o MP, lá do juízo da vara especializada, ele diz que estão presentes os requisitos, né, os indícios de autoria e materialidade delitiva, e ele pede pela manutenção da decretação da prisão preventiva. Mas ele não oferece a denúncia. E todas essas moças estão o quê? Presas. E aí você tem que olhar esses crimes que as moças estão respondendo, o artigo 171, parágrafo 2º-A, do Código Penal, e o artigo 2º da Lei de Organização Criminosa. Esses crimes, eles são comuns ou são hediondos? Aí, gente, eu vou trazer aqui para vocês a Lei dos Crimes Hediondos, 8.072, todo mundo sabe. O artigo 1º, parágrafo único, ele diz: consideram-se também crimes hediondos tentados ou consumados. Inciso 5. O crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, essa organização criminosa diz respeito à fraude eletrônica. A fraude eletrônica é um crime comum. Né? Então, esse crime de organização criminosa não seria também hediondo. Então, a gente está falando de um crime comum. E aí a gente vai verificar por que eu falei todas aquelas datas. Repara que a prisão das moças ocorreu no dia 7. E lá no dia 26 ou 27, o Ministério Público manifesta pela o quê? Manutenção da prisão. Mas até aquele momento não houve o oferecimento da denúncia. Então, foi desrespeitada a forma. Se vocês olharem o CPP, os prazos corretamente, eu vou deixar todas as análises dos dispositivos legais aqui para vocês. E por essa forma ter sido desrespeitada, aquela prisão preventiva, ela se torna ilegal. E aí, qual é a obrigação do juiz? Relaxar a prisão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um quiz. Forte, carinhoso abraço, até o próximo vídeo e que você tenha uma abençoada semana. Fica com Deus. Tchau!